Olá pessoal, tudo bem? Bora para mais uma questão do Enem de 2021, primeira aplicação, tá certo? Vamos lá. Essa é uma questão aqui relativamente longa, tá? Se tu for resolver no modo comum, assim, digamos, né? Se tu aplicar um macetezinho lá assim, de usar as alternativas na hora da prova, tu mata bem mais fácil, tá certo? Mas eu vou resolver das duas formas. Primeiro, como tu tem que resolver na hora da prova, e depois como tu resolve, como se resolveria sem usar macetes, tá bom? Eu vou colocar primeiro como tu faria na hora da prova, que acho que é o que as pessoas preferem ver no caso aqui. Bom, vamos lá então. Uma mola é solta da posição de estendida conforme a figura. Tá aqui. A figura à direita representa o gráfico da posição em centímetros da massa m em função do tempo t em segundos, em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de t igual a mais ou menos a cosseno de ômega t, ou P de t igual a mais ou menos a seno de ômega t, em que A é maior que zero, em que o A maior que zero é a amplitude do deslocamento máximo e ômega é a frequência, que se relaciona com o período t pela fórmula, essa aqui, 2π sobre ômega é igual a 2π sobre t. Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas, tá certo? Vamos lá. A expressão algébrica que representa as posições PT da massa M ao longo do tempo no gráfico é? Bom, como é que a gente faria assim na hora da prova? Vamos pegar pontos do gráfico e vamos testar nas alternativas. Vamos pegar aqui, ó. Tá certo? Pode ser marcar uns pontos notáveis aqui do gráfico, digamos assim, né? Esse aqui, por exemplo, é o ponto onde o x é π meios, o t, no caso, né, π meios, e a posição, o p, é 3. Por exemplo, tá certo? Vamos testar esse ponto aqui, por exemplo. Na letra A primeiro. Ele diz ali, ó, P de t é menos 3 cosseno de 2t. Se eu colocar o t igual a π sobre 2 e der 3, ele está dentro. Vamos ver aqui. Menos 3 cosseno de 2 vezes π sobre 2. Isso aqui é menos 3. Cosseno, o 2 corta com 2 aqui, né, dentro do argumento seno. Cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então vai ficar menos 3 vezes menos 1, 3. Bateu. Botei π meios no t, deu p igual a 3. Beleza. Então essa aqui por enquanto está dentro. Vamos testar nessa aqui agora, na B. Menos 3 seno de 2 vezes π meios. Aqui vai dar seno de π, então menos 3 seno de π. Seno de π é 0, vezes menos 3 dá 0. Se eu colocar nesse aqui, ó, na letra C, bom, eu já testei o mesmo com o menos na frente e bateu. Se não tiver o menos na frente, vai dar menos 3, né? Se não tivesse esse menos aqui, daria 3 positivo, né? Exatamente o que acontece aqui. Beleza. Então, esses dois aqui já estão fora. B e C já estão fora porque esse ponto já não bateu. Já está eliminado, Vamos ver a letra D. Bom, a letra D, olha só, é 6 vezes alguma coisa que é um cosseno. É menos 6, aliás, vezes um cosseno. Esse cosseno aqui, bom, até pode dar 3, esquece, vamos ver aqui. 6 cosseno de 2 vezes π meios. Já vimos que é cosseno de π, né? Então isso aqui vai dar menos 6 vezes menos 1, que é cosseno de π, vai dar 6. Não deu 3. Então, eliminada também. E a letra E, pessoal, o seno de 2π deu 0. Como a gente viu, seno de 2 vezes π meios vai dar seno de π, que é 0. 6 vezes 0 vai dar 0. Então, a letra E vai dar 0. Também não pode. Então, já temos ali, ó, na hora da prova, tu faria assim. Temos aqui que o gabarito é a letra A. Tá bom? Na hora da prova, tu faria só isso. Marcaria a letra A.
Feliz da vida, passaria para a questão 141. Agora vamos resolver a questão, só que de uma forma... da forma que seria correta, digamos assim, tá? Vou adicionar aqui uma coisa. Tira o teu print aí. Eu não sei se essa tela está aparecendo. Se não tiver, tirei agora para tirar um print, quem quiser, ou copiar. Estou adicionando aqui a tela, tá? Novinha em folha. Vamos lá. Agora resolvendo direitinho, tá? Sem macete. Bom, pessoal, vamos lá. Pode ser desse formato ou desse formato aqui. Tá certo? Vamos ver aqui, ó. Peraí. Desse formato aqui ou desse formato aqui. Primeiro, como é que é a função f de x igual a cosseno de x? O gráfico dessa função é assim, ó. Deixa eu desenhar aqui o gráfico só um pouquinho. Vamos ver aqui, ó, y e aqui o x, tá bom? Bom, quando o x é zero, cosseno de zero é 1. Então, quando é zero, o y é 1, tá bom? O y, f de x é a mesma coisa que y, tá? Bota aqui, y igual a f de x igual a cosseno de x. Isso aqui é 1 igual. É zero. Então, aqui, ó, e quando o x é π meios? O cosseno de π meios é zero. Então, no x igual a π meios, que vou botar aqui mais ou menos, o x aqui é π meios. Vou botar mais pro lado um pouquinho ali. Vou botar aqui π meios. O gráfico faz assim, ó. Tá? E quando o x é π, agora, cosseno de π é menos 1. Π está aqui, então π vai estar aqui, né? O dobro dessa distância é igual a essa aqui, né? Π. O gráfico vem aqui. Aqui é o 1, tá? Aqui é o menos 1. Vem aqui e toca no menos 1. E aí ele volta a crescer de novo, tá bom? E aqui acontece a mesma coisa. Só que pro outro lado. Ele faz assim, né? Assim. E quando corta o eixo Y fica bem no 1 aqui, ó. Tá bom? E aqui o eixo X. Ali temos ali um esboço de uma parte do gráfico do cosseno de X, tá bom? Aqui seria o... Onde é zero de novo, aqui é o 3π meios, tá certo? Aí depois voltaria, aqui no 2π seria 1. Aí depois continua pra cá, tá bom? Esse aqui é um esboço do gráfico do cosseno de X. Uma parte dele. Agora, do seno de x. Y igual a f de x igual a seno de x. Bom, vamos desenhar aqui direitinho. Beleza. Olha só. Temos aqui, ó. Quando o x é zero, o seno de zero é zero. Então ele passa por aqui, ó. Zero. Passa pela origem, né? Quando o x é π meios, seno de π meios é 1. Então quando o x aqui, ó, é π meios... Então veja um pouco mais escuro aqui. Aqui é o zero. Aqui o π meios. Esse aqui é o π meios, tá? Ele faz aqui, ó, é 1, né? Então ele só tá subindo aqui e toca no 1, aqui, ó. Esse ponto aqui é o 1, tá? Agora, quando o x vale π, seno de π é 0. Então ele vem pra cá. Quando é π, esse ponto aqui é o π, o seno é 0, o y é 0. Aí quando é 3π meios, bom, seno de 3π meios é menos 1. Ele desce aqui. E aí aqui tá o menos 1, tá? Bem aqui. Toca aqui. E aí aqui o 3π meios, né? 3π sobre 2. E volta pra cá. No 2π ele volta a ser 0. E temos aqui um período da função cosseno, da função seno de x, tá?
E para cá ele faz essas voltinhas aqui, né? É uma função ímpar. Vou deixar aqui um pouquinho mais fidedigno que seja. Tá? Então olha só. Bom, esse gráfico aqui, pessoal, ele não passa pela origem. Ele não passa pela origem. Então assim, ó. O argumento do seno ou do cosseno aqui, se for cosseno, quando é que passaria pela... quando é que passaria pela origem aqui? Olha só. Quando é seno, quando aqui é zero, ó. Lembra bem mais o gráfico do seno que o gráfico do... Desculpa. Lembra bem mais o gráfico do cosseno que o gráfico do seno. Porque o gráfico do seno, ele passa pela origem quando esse valor aqui, ó, o x, quando o valor do domínio é zero. E quando o tempo é zero, olha só, quando o tempo é zero, ele passa por aqui, ó. Passa no menos 3, tá certo? Então, vamos começar aqui a analisar cosseno, tá bem? Olha só. Cuida aqui, ó. Vamos começar a analisar o cosseno por esse ponto aqui, ó. Esse é o gráfico do cosseno de x, tá bem? Vou botar aqui, ó. Bom, se o gráfico do cosseno é aquele ali, vou desenhar um esbocinho dele aqui para nós de novo. Aqui o gráfico do cosseno, tá? Aqui tá bom, aqui tá bom. Olha só. Esse aqui é o gráfico do cosseno. Mas e se fosse o gráfico de menos cosseno? Esse aqui é o gráfico do cosseno. E se fosse o gráfico de menos cosseno? Se fosse o gráfico de menos cosseno, o que significa isso? Significa o seguinte: quando eu boto o x igual a zero, aqui fica 1. Se eu colocar menos cosseno, o menos na frente, vai ficar menos 1. Então ele vai ficar aqui, ó. Aqui é o 1, aqui vai ser o menos 1. Então toca aqui. Aí, se eu colocar o x igual a π meios aqui, ele faz toda essa voltinha aqui, ó. Toca aqui, no mesmo ponto, tá? Quando tu bota um menos na frente da função, aqui na frente, ela fica um gráfico igual àquela primeira, só que simétrica em relação ao eixo x. Beleza? É isso que acontece. Tu acaba virando, digamos assim, o gráfico em torno do x, tá bom? Então, esse aqui, ó, é o gráfico da função cosseno de x, menos cosseno de x, esse que está em roxo aqui, tá bem? Então, olha só, já lembra bem mais, né? Agora, olha só, digamos que fosse y igual a 2 cosseno de x. O que acontece nesse caso? Bom, o gráfico da função cosseno, lá o primeiro, a gente já fez ali, né? Esse aqui, ó. Ele faz assim, faz essa volta aqui, né? Aqui seria o π meios, aqui seria o 3π meios, aqui seria o π, aqui bem na ponta, né? Aqui, bem na ponta aqui, deixa eu botar um pouquinho mais reto, um pouquinho mais fidedigno. Aqui. Opa, peguei a cor errada. Aqui, esse ponto aqui, ó, o bem de baixo aqui, essa chamada de vale, né? Esse ponto aqui é o ponto π, tá bem? Olha só, temos aqui o gráfico. Se eu multiplicar por 2, quando eu boto x igual a 0, dá 1. Se eu botar 2, vai dar 2 vezes 1, aqui vai ser o 2. E aqui vai ser o... Quando deu menos 1 aqui, quando aqui deu menos 1, se tiver um 2 na frente, vai dar menos 2. Então, menos 2. Então, quando eu multiplico um valor aqui na frente, o gráfico, ele se estica, digamos assim, vezes aquele número. Esse aqui seria o gráfico, ó. O gráfico cosseno de x seria assim, ó. Nesse aqui, ó. Seria assim, ó. Com esse valor aqui, ó, essa distância, sendo metade, sendo igual a essa aqui. Essa distância aqui, ó, igual a essa aqui. Entendeu? Se eu multiplicar por 3, vai ser o triplo. Por 4, vai ser o quádruplo, entendeu? Então, olha só. O gráfico do cosseno,
Em geral, ele iria do 1 e faria assim, ó, do 1 até o menos 1 apenas. Do 1 até o menos 1 apenas, tá? Só que ele está indo do 3. Entre o 3 e menos 3. É isso que está acontecendo. Então, ele está variando entre 3 e menos 3. Então, tem que ser 3 cosseno de x. Cosseno de 2t aqui no caso, mas 3 vezes o cosseno. Só que não podemos deixar de perceber que ele também foi virado em torno do eixo y, do eixo x. Então é menos 3. Então é o cosseno multiplicado por menos 3. E isso direto nos lembraria a letra A, né? Que o menos 3 cosseno só tem esse aqui. Tá bom? E o 2t ali? O que significa o 2t? Da onde é que saiu o 2t? Então, já nos faz crer que é o menos 3 cosseno. Então assim, ó, o A, o número que está multiplicando ali, ó, esse aqui, o A é 3. O A é número positivo, né? Ele diz ali, o A é maior que 0. O A é 3, só que e ele pegou o sinal de menos, mais ou menos, pegou o sinal de menos. Tá bom? Deixa eu botar em preto ali o menos. Não sei, tá aqui, ó. Eu vou tirar aqui e botar só o menos aqui, ó. Menos. Tá bom? Então o A é 3. Já podemos descartar aqui essas duas. Tá certo? Agora olha só. Já podemos descartar essa aqui também porque foi virado, né, o gráfico. Aí olha só. Como no instante em que o t é 0, o gráfico não passa pela origem, aí seria o seno, né? Então o gráfico tem que ser esse aqui. Cosseno, tá bem? Menos cosseno de 2t. E o período aqui, ó, o ômega é igual a 2π sobre t, é o seguinte. O período de uma função, quando tem uma função trigonométrica, por exemplo, seno de... assim, o período botar de 3π, de 3x, por exemplo. O período dela é 2π sobre o módulo desse valor aqui. Sobre o módulo de 3. O módulo de 3 é 3, né? Então 2π sobre 3. Essa aqui é uma regrinha que é vista lá no ensino médio. Tá bem? O período é 2π sobre o módulo do valor que está multiplicando aqui. Tá certo? E qual é o período dessa função aqui? Primeiro, o que é um período aqui no caso? No caso, olha só para essa parte aqui do gráfico. Essa parte aqui, ó. Ela se repete. Temos aqui essa parte do gráfico, aqui e aqui. Tá bem? Aí depois ela se repete de novo. Essa mesma coisa se repetindo aqui. Aí ela vai se repetir mais uma vez depois. Vou botar aqui em azul claro. Vai se repetir mais uma vez depois. Cada uma dessas coisas que eu estou fazendo em colorido é um período, né? Ele iria até aqui também depois, tá? O período ele é o que então? Olha só. Do π meios ao 3π meios. Do π meios ao 3π meios é um período. Com essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó, do π meios ao 3π meios é o quê? É 3π meios menos π meios. Aqui dá 2π meios sobre 2, então dá π. O período é π, tá bom? Olha só. Ômega é igual a 2π sobre o período da função, também. Deixa eu botar aqui. Ó. Ômega é igual a 2π sobre o t, que é o período. Tá certo? Olha só. O ômega é o que está multiplicando ali, ó. Tá vendo? Então, o que está multiplicando ali, que é o ômega, é... o período o ômega é o seguinte. É 2π sobre o período t da função, tá bom? Então, o ômega é 2π sobre o período da função, que é o π que nós já concluímos. Ômega é igual a 2. Tá certo? O 2 tá aqui. Tá certo? Por isso que, resolvendo direitinho, daria essa trabalheira toda, mas é mais bacana mostrar assim, né? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenham entendido a resolução. Tá certo? Um grande abraço a todo mundo.
Curte o vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu!